Bom dia a todos, bom dia aos presentes, bom dia a esses animaizinhos lindos que se fazem aqui presente. Essa egrégora de luz que está desde cedo aqui conosco, na sua presença, na sua energia, na sua luz. Nesse momento nós possamos encher o nosso coração, transportar a nossa alma para toda a natureza. Vamos imaginar que nesse momento a gente esteja sobrevoando, levitando sobre a nossa terra Amazônia. E nesse voo aéreo que a gente vai fazendo de mão dadas com os nossos mentores espirituais, nós vamos vendo aquelas árvores frondosas, as araras vermelhas, as araras azuis, o tucano, a onça, os macacos, a beleza que a terra tem para nos oferecer. Em meio a esse contexto, a gente vê lá embaixo as tribos indígenas, na simplicidade e na humildade do seu povo, acendendo uma fogueira, sentando em roda, os seus instrumentos, os seus atabaques, as suas flautas. Essa sintonia, essa sincronicidade entre homem e natureza, que nós perdemos nesse contexto de modernidade e sociedade moderna. E nessa viagem que a gente vai fazendo, de mão dada com os nossos mentores, vendo toda essa vasta beleza da nossa terra brasileira, a gente vai agradecendo a Deus pelo cada pão que chega à nossa mesa, por cada alimento que sacia o nosso corpo físico, mas acima de tudo felicitados pelo pão da vinha, pelo pão espiritual, que sustenta e fortalece o nosso espírito nessa jornada terrestre. Pai nosso que estais nos céus, seja feita a tua vontade, assim como no céu. O nosso dia a dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixes cair mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Agora eu passo para vocês aí as palavras da nossa companheira Cleusa, para que vai fazer um bate-papo com vocês hoje, tá bom? Bom dia a todos, todos que estão aqui presentes, aos que vão assistir depois. Bom dia aos que a gente não consegue ver, que também estão presentes. Então, o que eu gostaria de não falar, mas reforçar hoje, né? Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar que a gente está passando por uma transição planetária, os tempos são chegados, isso já foi dito há 2000 anos atrás, quando Jesus aportou aqui no nosso planeta como uma tentativa, né, grandiosa de trazer a libertação para o nosso planeta, que estava dominado pelos seres da não-luz. Foi um trabalho muito grandioso que a espiritualidade fez para trazer Jesus aqui, porque Jesus, um ser tão de uma luz tão grande, um ser, né, de alta magnitude, encarnar nesse planeta denso como um simples ser humano. Não foi um trabalho fácil, ele não nasceu do jeito que as pessoas normalmente nascem, não tinha como o ser elevado daquele nascer por uma concepção normal, e tudo foi um trabalho bem elaborado. A Maria é um ser de alta magnitude também, foi escolhida para poder gerar no ventre dela aquele ser, não podia ser qualquer pessoa. Jesus, um ser assim, um ser criador, um filho criador, aportar aqui nesse planeta, foi uma última tentativa de trazer a luz para o nosso planeta. E não foi fácil, todo mundo sabe como é que o fechamento, né, que houve, porque todo mundo que se prontificava a trazer a luz sempre sofreu os reveses da não-luz, né? Mas, ao longo do tempo, muitos seres também foram trazendo a luz, só que não
não se jogaram tanto que nem Jesus. Jesus se expôs demais, Jesus fez um trabalho assim grandioso, que ele curava as pessoas, ele realmente tentou trazer a verdade para as pessoas, para que elas se libertassem desses sistemas, dos seus defeitos, para que elas acordassem e voltassem à conexão com o nosso Pai maior, que é o Criador. Ele fez esse trabalho de uma forma tão grande que ele acabou sendo aniquilado por causa disso. Mas depois disso foram vindo seres, nunca que a espiritualidade deixou de mandar seres para estar trazendo luz. Sempre vieram vindo pessoas no Ocidente, no Oriente, em todos os lugares foram vindo pessoas. A Índia teve grandes mestres também, mestres que inclusive faziam aquela coisa da multiplicação, né? A gente tem relatos de pessoas que relatam que foram na Índia e viu o mestre fazendo com um pote de comida, todos comendo a mesma comida e a comida se multiplicava. Então, a luz, ela sempre existiu, a luz sempre quis chegar ao coração de todos, mas muitas pessoas ainda se encontram muito fechadas. Mas a boa notícia é que a grande maioria, a gente já conseguiu atingir uma maioria que despertou e que está procurando se elevar. Isso é o número de lugares, seja centro espírita, seja igrejas evangélicas, sendo abertas, né? E todos tendo procura, porque todo mundo está buscando a sua cura interior, está procurando se expandir. Hoje em dia a gente acha em todo lugar, a gente acha muito material, não tem como a pessoa dizer, não estou sabendo de nada, não tem como. Está super exposto aí, que a gente está passando por essa fase, a gente já está no ápice da transição planetária e é aquele negócio, daqui a pouco vão chegar coisas que talvez pareçam que não é bom, porque a Terra está começando a fazer a limpeza, ela vai precisar fazer uma limpeza para poder voltar à frequência que ela já teve um dia, porque a Terra, na verdade, ela já teve uma frequência alta, né? A vibração dela caiu quando os capelinos vieram para cá, mas isso ela já estava ciente disso, e inclusive a questão da alimentação animal, o ser humano primordialmente ele não comia carne, ele não se alimentava de carne, isso foi um hábito trazido pelos capelinos. A questão da alimentação com a carne é que ela traz uma densidade para o planeta, né? Porque os animais precisam ser abatidos, eles sentem isso, e tudo isso gera uma densidade. Mas não é só isso que faz mal ao corpo, né? O açúcar faz muito mal, esses alimentos processados. Então, pelo sistema, a gente leva uma vida que não é para a gente se elevar, né? Se alimentando de coisas que não são boas, os pensamentos não são bons, pessoas muito materialistas, mas o tempo é chegado de ser feita essa limpeza. A espiritualidade tem pedido muito para as pessoas elevarem seus pensamentos, procurarem estar mandando luz para o planeta, as pessoas, todos esses casos que se sabe de guerras aqui, guerras ali, maltrato, lugares queimando, lugares com alagamento, pessoas fazendo atrocidades, tudo isso não é para a gente entrar na vibração, não é. É para a gente estar enviando luz. E é para a gente estar procurando manter o equilíbrio, não é para sair do equilíbrio. Porque quanto mais pessoas conseguirem estar mantendo o equilíbrio, conseguirem estar enviando luz para o planeta, diminui tudo que possa estar acontecendo, né? Os efeitos negativos da transição, que é a limpeza, né? A limpeza, na verdade, ela pode ser uma coisa mais suave, ela já não vai ser como foi predito lá no Apocalipse, já não vai ser daquele jeito, ela já vai ser mais suave, porque muita gente despertou, ela seria daquele jeito se as pessoas continuassem da mesma forma.
Mas como já houve uma mudança muito grande, muitas pessoas difundindo as leis universais, a reforma íntima que todos devem fazer, né? É uma coisa que todos devem fazer. E que nem essa questão que a espiritualidade também fala, procurar alimentar melhor o corpo, porque vai chegar um momento que os nossos corpos, eles não vão estar aceitando mais os alimentos pesados. E não é só carne, é açúcar, tudo quanto é processado, nossos corpos não vai estar mais aceitando, porque os nossos corpos também estão sendo modificados. Tudo está sendo preparado gradualmente para a nova Terra, para a nova frequência. E, no caso, só quem tiver alcançado essa frequência é que vai poder continuar no planeta. Isso não quer dizer que as pessoas que não vão ficar não sejam boas pessoas. Só significa que elas não alcançaram a frequência que precisa. Mas vai ser dada oportunidade a todo mundo. E aquela coisa, eu sou vegetariana, mas eu não sou melhor de quem come carne. Às vezes uma pessoa que não come carne, ela é uma pessoa caridosa, muito melhor, entendeu? Só que ela vai ter um pouco mais de dificuldade na hora da transição, porque esse tipo de alimentação não vai ser mais aceita, então ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas não significa que o vegetariano é melhor que o carnívoro, não tem nada a ver. É uma questão de espiritualidade mesmo. E o que é pedido muito nesse momento pela espiritualidade é isso: manter o equilíbrio, estar mandando luz e procurar, na medida do possível, se curar, fazer essa reforma íntima, curar dentro de si, porque tudo está dentro da gente. Os problemas, eles nascem dentro da gente, e é aqui dentro que a gente vai conseguir curar. Porque quando a gente se cura, a gente cura o nosso ambiente, ajuda a saúde dos nossos amigos pets, né? Porque, na verdade, muitas das doenças que eles pegam por causa da energia que a gente emana. Eles se sobrecarregam porque eles absorvem a energia mais negativa. Os cachorros, os gatos, eles acabam absorvendo. Quem tem um animalzinho dentro de casa não se sobrecarrega, porque o bichinho, na verdade, é que está sendo sobrecarregado. Mas então é isso. Não é nada muito difícil para a gente fazer. A espiritualidade não pede nada muito pesado para ninguém, só pede que cada um faça a sua parte, procurando manter o equilíbrio, procurando estar enviando luz e não se envolver nas energias negativas de tudo que possa estar acontecendo ao redor. Porque está acontecendo muita coisa ao redor, a gente sabe que ainda tem muita coisa por vir, a gente ouve muitos boatos, está acontecendo isso, vai acontecer aquilo. Não se envolver. Não se envolver em contendas, em discussões, em dualidades, procurar estar mantendo a harmonia, porque é disso que o planeta está precisando. Até que toda a limpeza seja concluída, que a limpeza vai começar principalmente no astral. Esses espíritos que ainda não são da luz, eles vão precisar ser retirados do planeta. Mas enquanto eles não são retirados, eles estão fazendo o que pode para perturbar as pessoas, para gerar o desequilíbrio. Então, por isso a gente tem que ficar focado. Aqueles pensamentos ruins que chegam na cabeça da gente, a gente focar que isso não é nosso. A gente prestar muita atenção, não é nosso. Pensamento que não é bom, não é nosso. Manda embora, manda embora. Não entrar no jogo da não-luz. Manter o equilíbrio, focar na luz e sempre mentalizar que tudo que está acontecendo é para a gente alcançar esse mundo melhor que a gente sempre quis. E a Terra, ela vai ser esse mundo melhor que a gente quer para a gente, para os nossos filhos, nossos netos. É só questão da gente fazer a nossa parte também ajudando. Parece pouco, mas o pouco, com muitos, é o que é necessário para o nosso planeta. A Terra agradece, porque a Terra, ela é um planeta, é um ser vivo. A Terra é um ser vivo também.
Então, ela agradece a todos que puderem ajudar, já que ela foi bem maltratada, ela se dispôs, né, a aceitar a gente, né, com as nossas imperfeições, mas as pessoas judiaram bastante do planeta. Então, que a gente possa estar enviando muita luz e não esquecer, somos luz. Vamos acender a nossa luz, não vamos deixar que ninguém apague essa nossa luz, porque nós somos luz. Se a gente é criado à imagem e semelhança do Criador, o Criador o que que é? Ele é luz. Então nós também somos luz. Vamos acender a nossa luz e ficar firmes que tudo é só para melhorar. Tá? Um bom dia para todos. Pessoal, antes de fazer a harmonização final, vou colocar um adendo aí para quem está aqui, quem está em casa. Um ponto que a Creuza falou que é muito importante, essa questão da alimentação. Por mais que nós estejamos encarnados, por mais que a gente saibamos que somos uma essência espiritual, nós estamos na matéria. Precisamos da matéria. Né? Ela é o que vai nos dar as ferramentas necessárias para a gente fazer o que a gente teve para fazer aqui na Terra. Então, se eu tenho uma programação para viver 90 anos, vamos preservar e cuidar para que eu viva 90 anos. Né? Não vamos voltar para a parte espiritual, desencarnando com 50 anos, com a culpa e o remorso que a gente perdeu tempo de oportunidade. Então, o que ela falou é fundamental, porque vai de encontro com as mensagens que nós temos recebido nos nossos trabalhos nas câmaras internas. A espiritualidade constantemente vem batendo nessa tecla, a gente ter cuidado com aquilo que nós ingerimos, com aquilo que nós consumimos, né? Porque grande parte do que nos acomete na saúde física no planeta Terra é emocional, sim, é psicoenergética, sim, mas grande parte também vem da forma como nós cuidamos e preservamos o nosso corpo físico. Grande parte dela da forma como nós nos alimentamos, né? Isso todos nós aqui no grupo mediúnico, grupo de voluntários aqui da casa, nós estamos sendo cobrados da espiritualidade com a conduta alimentar. Isso não só no trato com alimentação carnívora, tá? Porque nós não estamos aqui para julgar os hábitos alimentares das pessoas, tá? Mas isso é também uma das orientações que eles vêm sempre nos orientando, né? Explicando com discernimento, com razão, porque a gente não segue como dogma, né? A gente ouve, recebe informação, raciocina, estabelece um diálogo em conjunto e a gente tenta, como prática diária, fazer aquilo que chega até nós sob orientação. Mas a egrégora espiritual do EDA vem batendo nessa tecla contra a responsabilidade alimentar no ato diário das nossas vidas. Tá? Seja com açúcar, seja com alimentação carnívora, seja com excessos de condimentos, gorduras, o processo de industrialização facilitou muito na nossa vida, mas essa facilidade, ao mesmo tempo, trouxe muitas doenças. Tá? Ainda ontem, não é obra do acaso, não é à toa que ela trouxe esse tema, nem sabia o que ela ia falar. Eu venho numas lutas aí, sim, pessoal minha, com questões alimentícias. Tenho recebido muitos puxões de orelha, aqui mesmo na frente de todo mundo, tá? Para vocês verem que ninguém é melhor do que ninguém. Também tenho minhas lutas internas. E uma das questões foi com a questão alimentar. Então, ontem eu estava na cozinha, organizando umas coisas, e me veio uma determinada orientação. Coma o que é necessário, ninguém nasceu para comer. Por quê? Porque muitas das vezes a gente abusa, não porque realmente a gente precisa, é porque dá aquela vontadezinha, bate aquela vontadezinha de comer um doce, de comer uma besteirinha, calcula tudo isso no final do mês. Aí quando você chega no médico, você está com colesterol, você está com problema cardíaco, por quê? Porque você não cuidou. Então, ouçam com sabedoria e com carinho as orientações que a Creuza trouxe para a manhã de hoje, porque não é só fruto da Creuza, da experiência de vida dela. Ela está tentando transmitir também as orientações que nós temos recebido com constância da egrégora espiritual. E o papel da gente é passar para vocês com carinho, com amor, aquilo que nós recebemos da espiritualidade. Porque a espiritualidade se preocupa conosco também. Eles cuidam de nós, eles zelam por nós. Então, ouçam, né, para vocês que estão aqui presentes, aqueles que vão assistir o conteúdo online no YouTube, ouçam com carinho esse conteúdo de hoje. Façam uma reflexão interna. Se realmente a minha postura alimentar está sendo condizente com aquilo que realmente eu preciso. Eu preciso. Como bem a espiritualidade disse ontem, coma o necessário. Aquilo que realmente é necessário. Porque muitas vezes vocês ingerem não por fome, mas muitas das vezes para saciar a própria ansiedade, a própria frustração, a própria decepção mental e psicológica. A gente vai aonde? Desconta na comida. Desconta em besteira.
Bom, pessoal, então ouçam com carinho esse mini conteúdo de hoje, que foi dito com o coração. A nossa amiga compartilhou o coração dela com a gente, porque é fruto daquilo que ela tentou assimilar, do que a espiritualidade vem nos orientando, e com amorosidade, com carinho, ela tentou passar para vocês. Obrigado, Creuza, pelas palavras de hoje. Agradeço imensamente. Você conseguiu sintetizar o que a espiritualidade vem nos pedindo ultimamente. Bom, fico feliz por isso. Agora vamos fechar os nossos olhos, agradecer essa oportunidade, né, de todo esse carinho que a espiritualidade tem conosco, porque isso, gente, isso é amor, isso é amor, isso é zelo, isso é proteção, isso é se preocupar. E que essas orientações não sirvam só para nós, seres humanos, mas também para os nossos animaizinhos que estão conosco, sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa tutela, tudo aquilo que nós damos para esses animaizinhos consumir, se realmente é o que eles precisam de verdade, o que nós estamos dando para os nossos filhos, mas acima de tudo, qual o alimento espiritual que eu estou dando para minha família? Qual o alimento espiritual que eu estou dando para o meu lar? Para aqueles que estão em torno de mim? Alimentem sim o corpo, porque ele é a vestimenta mais sagrada que Deus colocou na vida da gente. O corpo, ele é um templo, porque o templo, ele abriga a casa de Deus. O nosso corpo é templo de Deus, mas o nosso espírito é o templo mais sagrado que o universo moldou, além de templos inconcebíveis da nossa compreensão racional, feito com muito amor, com zelo, com carinho. Se amem realmente como vocês foram feitos. Se amem realmente para que vocês possam amar o semelhante. Alimentem sim os vossos corpos como alimento da carne, mas lembrai-vos daquilo que Jesus nos ensina, que nem só de pão vive o homem, mas que o homem precisa da água viva, que renova eternamente o coração, supre as nossas dores e nos conecta em direção ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, graças a Deus, pessoal. Agora nós vamos ali nos preparar na cama para fazer os atendimentos de vocês. E agradeço a presença de todos. Um bom dia.